Fala rapaziada, tudo certo? Acabou agora no Maracanã, Vasco 0, Flamengo 0, pela quinta rodada? Quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, joguinho que eu não sei, é uma mistura de emoções para nós vascaínos. Eu acho que a gente saiu com a sensação, beleza, tomamos um sufoco ali no final, mas acho que a gente saiu com a sensação que dava pra estocar os caras. Dava, eu tô com essa sensação no jogo de hoje. Claro, jogamos ali sempre na berlinda, né? Parece que a qualquer momento a gente vai tomar esse gol, mas a sensação que deu é que dava pra gente conseguir esses 3 pontos se a gente tivesse um elenco top 8. Se a gente tivesse um elenco top 8 que o presidente diz que o Vasco tem, eu acho que a gente conseguiria sim estocar o Flamengo no segundo tempo, principalmente. O sistema defensivo deles estava morto. Léo Pereira deu umas vaciladas ali direto. O lateral esquerdo que entrou no lugar do Ayrton Lucas não é o lateral de confiança deles, que é o Varela, estava improvisado na esquerda. O Wesley também parecia cansado. Então, se a gente tivesse opções melhores, a gente conseguiria estocar o Flamengo com certeza. Mas vamos falar aqui com calma. Já peço encarecidamente para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like, comentar aqui comigo sobre o jogo, se você assistiu, o que você achou da partida e compartilha com os amigos de vocês. Me sigam também no Instagram, não deixe de me seguir no Instagram, é muito importante para mim lá que eu comento também, trago o pré-jogo mais ou menos e comento sobre o pós-jogo lá também no meu Instagram. Bom, o Vasco foi a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Freitas, Piton, Hugo Moura, Jair, Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti. Parecia loucura do Carille ele entrar com essa formação com 3 atacantes. Na minha opinião, ele deveria entrar como meio campista, mas, cara, o Vasco teve até chances no primeiro tempo. Cara, teve uma bola na trave do Paulo Henrique, meu amigo. Os caras também têm muita sorte contra a gente, é uma parada inacreditável, né? Uma jogada, a bola sobra pro Paulo Henrique, ele ele domina e chuta, bate na trave, cara. Minutos depois tem um lance do Nuno Moreira, ele corta o Wesley bonito, ele chuta, não é em cima do Rossi, mas ele chuta num canto que o Rossi tava mais perto, o Rossi tava mal posicionado no gol, ele tava, tipo assim, o gol é assim, o Rossi tava mais ou menos aqui, aí tinha esse canto aqui todo, o Nuno Moreira não conseguiu chutar nesse canto, puxou pra perna ruim dele, acabou chutando um pouquinho torto, o Rossi defendeu. Essas foram as nossas chances no primeiro tempo. Cara, um jogo que, repito, dava pra gente tocar, principalmente no segundo tempo. Os nossos pontas acabam ajudando muito os laterais a marcar e o Vasco contra o Flamengo tem que ter esses caras ajudando. O Ryan acabou não ajudando muito o Paulo Henrique, tá? Não acabou ajudando muito o Paulo Henrique, não. Tava muito. O Flamengo jogou muito pelo lado esquerdo, uma coisa que surpreendeu o Vasco. Costuma jogar pelo lado direito, só que o Nuno ajudou muito o Piton ali e o Wesley não conseguiu se criar ali no lado direito e também o Gerson é um ponta de origem, acabou caindo muito pelo meio, acho que o Flamengo abdicou também um pouco do lado direito, o Flamengo acabou atacando mais pelo lado esquerdo de ataque, lado direito da nossa defesa. Paulo Henrique numa partida hoje, na minha opinião, muito ruim, muito abaixo. Cara, o Paulo Henrique faz umas bobeiras que irrita demais. Teve uma hora no primeiro tempo que ele pega, ele puxa, ele demora pra dar o passe, demora pra dar o passe, perde a bola, dá um carrinho, toma cartão. O Paulo Henrique hoje irritou muito, mas é isso. Teve muitos lances, cara, teve um lance no segundo tempo que o Verratti dá até com a mão, que o Ryan tinha que caprichar. Um passe espetacular da nossa defesa pro ataque. O Ryan ganha na velocidade do Léo Pereira, o Léo Pereira sem forças nenhuma para acompanhar o Ryan. O Ryan ganha na velocidade, ele dá uma dominada e depois ele dá mais uma dominada a mais que acaba perdendo um pouco do equilíbrio e cruzando muito forte. Dava para ele caprichar, dava para ele até dar rasteiro pro Verratti, mas ele cruza mal, ele cruza um pouquinho forte. Aí o Verratti passa da bola, finaliza com a mão e foi na trave, mas fosse o gol seria anulado, obviamente. Mas um lancezinho bobo, esse lancezinho tá me pegando mais do que o lance da bola da trave que a gente mandou no primeiro tempo. Um lance que o Ryan dava pra ele ter feito coisa melhor, dava pra ele ter dominado melhor, ele acabou correndo mais que a bola às vezes. Poxa, um pecado demais, mas não acho que o Ryan foi mal. Claro, ele é um centroavante, ele não é ponta. E, poxa, se exigir que o Ryan ataque mais,
defenda mais é difícil. Eu sei que, pô, é um moleque, você tem que dar a vida. Mas mesmo assim, gente, é um centroavante, o Ryan não é ponta, mas é coisas que acontecem com o elenco top 8 do Vasco. Tem que sacrificar alguns garotos em posições que eles não são. O exemplo do Zucarello, que entrou inclusive no segundo tempo no lugar do Ryan. O Zucarello é um meia, jogando de ponta no Vasco. E o Zucarello acaba, pô, pecando muito porque ele não é ponta, ele não é esse ponta. No jogo da Taça Guanabara, na fase de grupos ainda, ele inclusive faz o pênalti, porque ele não acompanha, não consegue. Mas enfim, aí o Flamengo, na hora de substituir, entra a Plata, entra a Cebolinha, aí a gente, na hora de substituir, por exemplo, saiu Felipe Coutinho, entrou Alex Teixeira. Saiu Ryan, entrou o Zucarello, moleque da base que estava sumido do Vasco há um tempão, entrou e toma a vaga do Lloyd, por exemplo. O Lloyd tá no final da fila já, com razão, horroroso, um palhaço, um comediante esse cara. Não tá mais nos planos do Carille, pelo que eu entendi, né? Ele não bota o Lloyd nos 2 últimos jogos do Vasco e deu isso a entender que ele não vai contar mais com o Lloyd. Não, cara, ele vai botar o Lloyd lá pro final da fila, deve botar o Lloyd em algum jogo fácil, sei lá, algo do tipo, mas assim, o Lloyd, nesse momento, pro Carille deve ser a última peça com certeza, porque entra todo mundo e só não entra o Lloyd. Aí as 2 últimas substituições. O Garré entrou no lugar do Nuno cansado, exausto. Enfim, esfarelado em campo já, ajudou muito o Piton, mas o Garré também entrou mal no jogo. Garré, Zucarello e Alex Teixeira não foram bem. Inclusive essas 3 substituições acabaram com o time do Vasco, que não conseguiu estocar nenhuma vez mais o Flamengo. O time ficou morto. Basta você ver a postura do time no final do jogo. O time não conseguia ter um contra-ataque. O Verratti exausto, todo mundo exausto. E esse trio aí que entrou não ajudou muito o Vasco. O Zucarello não tem toda a velocidade, Garré nem precisa nem falar. Alex Teixeira muito menos. As 2 últimas substituições do Carille foram Cocão e Paulinho no lugar da dupla de volante que jogou Hugo Moura e Jair. Substituição ok, era para fazer isso mesmo, os dois estavam mortos. Eu acredito que ele poderia ter entrado com o Paulinho antes, no lugar do Coutinho, não botar o Alex Teixeira. O Paulinho é um cara que tem mais energia, sabe? O Alex Teixeira não tem mais essa energia para puxar um contra-ataque pro Vasco, para tentar reter a bola. Ele não consegue mais fazer isso. Eu acho que ele poderia ter feito essa substituição, poderia ter botado o Paulinho no lugar do Coutinho, ao invés do Paulinho ali no final do jogo, já no lugar do Jair. Enfim, destacar aqui, claro, óbvio, com certeza, Léo Jardim evitou o Vasco tomar 700 gols mais uma vez. Léo Jardim não tem o que falar dele, ótimo goleiro, salvou o Vasco mais uma vez, melhor em campo hoje, não tem o que falar dele aqui, partidaça do Léo Jardim. Dupla de zaga do Vasco, João Vitor e Freitas, fazendo o simples, não tem do que reclamar deles. Pegar pro rabicão, basta jogar assim todo jogo? Só quer jogar assim contra os caras? Partidaça dos dois, na medida do possível, conseguiram rebater todas as bolas que vinham, não entregou a paçoca. Partidaça para a dupla de zaga do Vasco é não entregar a paçoca. Então, foram bem demais hoje. Paulo Henrique, já falei, não gostei do Paulo Henrique hoje. Piton jogou bem, não deixou nada acontecer muito ali na ponta dele. Conseguiu fazer uma partida muito boa hoje o Piton. Agora, para mim, dos jogadores de linha, vi uns destaques, na minha opinião. A dupla de volante. Muita gente vai reclamar aqui do Jair, porque acaba perdendo umas bolas que ele pega. O Jair, às vezes, ele pega, parece que o mundo para assim pra ele. Acaba não parando, ele perde a bola, mas, cara, pra mim, Jair hoje jogou bem sim. Hugo Moura, melhor dos jogadores de linha. Pra mim, o melhor em campo foi o Hugo Moura. Um guerreiro, assim, pô, jogou demais, marcou demais, perturbou, correu o jogo todo. Pra mim, a dupla de zaga do Vasco hoje foi bem sim. Os espaços que eu já falei pra vocês, aí é questão de treinamento. Questão do Ryan, exemplo, não conseguia acompanhar o lado ali, aí um volante acaba saindo para ajudar, fica um buraco no meio. Mas eu acho que, claro, 0-0 é mérito da nossa defesa, óbvio, show, mas também um pouco de demérito do adversário, que teve chance sim, mas parece que não estavam numa noite inspirada. Por exemplo, quarta-feira eles fizeram 6, tava batendo no nariz, a bola entrava. Hoje não era a noite deles, gastaram todos os gols lá na quarta-feira, ainda bem. Enfim, Coutinho não conseguiu ser muito acionado hoje, quando foi também não foi muito bem. O Nuno foi bem, ajudou muito. O Ryan também achei que foi bem, muita gente vai criticar o Ryan aqui,
mas eu acho que o Ryan fez uma partida boa sim. O Verratti não teve muita oportunidade. Quando teve, tentou fazer com a mão e teve uma cabeçada também do meio tempo que foi para fora. Bom, para mim é isso. Melhor em campo, Léo Jardim. Jogadores de linha, destacar Jair e o Hugo Moura, que foram bem, na minha visão. Lucas Piton também e a dupla de zaga. Defesa do Vasco, menos o Paulo Henrique. Próximo jogo, Vasco e Lanús, São Januário, Copa Sul-Americana, jogo 9h30 da noite, terça-feira. Vamos ir juntos com esse time. O Carille não vai cair, obviamente. Empatezinho aí que salvou o trabalho do Carille, que uma porradinha hoje o Carille nem dava entrevista, certeza. Mas vamos aqui juntos, terça-feira, um jogo contra o Lanús na Copa Sul-Americana. Próximo jogo do Brasileirão contra o Cruzeiro lá em Minas. Temos uma sequência difícil. Vamos ver se o Carille consegue manter esse trabalho dele. Hoje foi um Vasco de Fábio Carille defensivamente bem, mais ou menos também assim, mais ou menos também. Defensivamente conseguiu, tentou estocar no contra-ataque, não conseguiu. Tivemos a oportunidade, mas não conseguimos. Fez falta o Adson hoje, hein? O Adson sentiu, acabou não sendo nem relacionado. O Adson nesse jogo hoje no lugar do Garré ali, eu acho que com certeza poderíamos ter feito coisa melhor. Enfim, próximo jogo Vasco e Lanús, espero vocês aqui e repito, se inscreva no canal, deixe um like aqui, compartilhe com os amigos e comenta o que vocês acharam do jogo, se vocês concordam comigo. Queria saber de vocês também, como vocês viram esse jogo, o que vocês acharam. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo e tamo junto.